amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. Mas antes de iniciarmos esse nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e, levando os nossos olhos espirituais aos céus, vamos orar. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, rogamos ao teu coração generoso que nos auxilie neste momento de concentração e de estudo. Ampara-nos no propósito da tua divulgação desse teu evangelho, dos teus exemplos e, acima de tudo, do teu amor. Que teus mensageiros do bem nos inspirem o estudo para um melhor aproveitamento dos teus ensinamentos. E de nossa parte, Senhor da vida, possamos nós vibrar pela paz, pelo bem e pela harmonia neste nosso ambiente. E em conjunto, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Vamos ver hoje a chamada parábola do fermento. Vamos à parábola. Aspas, e está em Mateus, no capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e guardou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A quarta parábola contada por Jesus à beira do lago de Genezaré é pequenina, mas de grande significado. Nela, o mestre vai indicar o poder da transformação que existe nas nossas ideias. Jesus compara o seu evangelho de amor e de luz ao fermento que leveda uma massa. A comparação aqui é bem apropriada, pois ele toma o fermento como um símbolo, com toda a sua química transformadora. O fermento representa o novo, o bem, enfim, o que se espera encontrar a partir da comunhão com Deus. Assim, também o Evangelho, com todo o seu potencial renovador, faz levedar na massa dos nossos valores ideias novas, em base de amor e de justiça, que nos darão acesso, quem sabe, ao reino dos céus. A imagem do fermento é interessante porque, embora seja utilizado em pequena quantidade, seu efeito é enorme, não é verdade? O fermento atua de dentro para fora, fazendo visível seu efeito na massa do pão que alimenta. Assim também o Evangelho exerce o seu poder de transformação na intimidade do ser, forjando a exteriorização das nossas potencialidades em detrimento dos valores viciosos que ainda permanecem no nosso espírito. Essa pequena parábola nos traduz significativa ideia sobre a conquista por nossa parte do reino de Deus e o reino dessa superioridade da espiritualidade. Na parábola existem 4 elementos que a compõem. Vamos saber. Primeiro, a cultura do fermento na massa, que é através do fungo Saccharomyces cerevisiae, que é um agente catalisador. Segundo, as 3 medidas de farinha. 3, a mulher que introduz o fermento. E quarto, o bolo da massa. Por que o fermento? Perguntaríamos. Descoberto pelos egípcios, tem o poder de transformar o seu ambiente, de literalmente contagiar tudo que toca. Há 2 tipos de fermentos, o biológico, através dos fungos, e o químico, que é o bicarbonato de sódio, que reage a altas temperaturas. Através de sua ação e reação, gera gás carbônico que irá fazer com que a massa onde ele está sofra crescimento e fique mais leve, mais macia e com sabor especial. Sabemos que o reino de Deus é como o fermento que tem o poder de influenciar ou contagiar o ambiente. Diante disso, precisamos ver qual a atitude certa a ser tomada. Jesus diz que a mulher pega o fermento e o esconde na farinha. Nada pior que fazer um bolo e ao final perceber que não colocamos ali o fermento. Fica tudo socado, denso, embolado, não é mesmo? Tal como acontece na parábola do dracma perdida, essa parábola é parte de um par em que a primeira descreve a obra de Jesus em termos de atividades agrícolas de um homem e a segunda em termos de atividades domésticas dessa mulher. Como Deus nos criou simples e ignorantes, conforme lemos na questão 115 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vamos crescendo, quem sabe levedando espiritualmente, através de muitas existências até atingirmos as moradas celestiais. Esse crescimento somente acontecerá se empregarmos nosso esforço na prática do bem, para com todos os seres vivos da criação divina.
Não nos esqueçamos que o vegetal também é a vida, cumprindo-nos assim o dever de preservar a nossa flora, cuidando para não depredá-la. Somente assim é que atingiremos a grandeza espiritual que nos dará os meios de participarmos desse reino dos céus. E que formidável transformações químicas o fermento produz na massa que o recebe. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem ali fermento algum. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo. Você há de concordar comigo que somos uma sociedade imediatista, não é mesmo? Queremos tudo para ontem. Mas a ação do fermento é lenta e quase imperceptível. É necessário esperar um tempo para o fermento reagir e fazer a massa crescer, fazer a massa descansar. Precisamos aprender com Jesus como deveremos nos posicionar. Tá? Além de ficar agindo, a massa levedada pode passar a fermentação de outras massas. Também a ideia espiritual que está vivendo e agindo em alguém pode comunicar-se aos que o rodeiam, ir promovendo essa idêntica transformação, levedando a massa humana, todo um grupo social. Vejamos que a farinha somos nós. São os nossos espíritos que, triturados, amassados e transformados, estarão a caminho da salvação. O levedo representa as bênçãos de Deus, os ensinamentos que Ele proporcionou aos seus filhos, para que eles cresçam, se revelem a si mesmo através da bondade, do amor, da tolerância e do perdão. O levedo, meus amigos, são as graças de Deus. É o conjunto de tudo aquilo que recebemos e que muitas vezes não damos o merecido valor. Então aqui já cabe a nossa primeira reflexão. Quem ou bem poucos que em sua mesa, ao comer um delicioso pedaço de pão, se lembra do levedo, daquele fermento que, aumentando, se transforma e cresce? Assim somos nós, não é verdade? A todos os instantes somos visitados pela bondade do Pai, que procura nos transformar, trazendo às nossas almas o conhecimento dos nossos erros e das nossas imperfeições. E eis que Ele se mistura aos nossos vícios, ao nosso amor próprio, indistintamente. Mas, mesmo assim, Ele nos transforma, apesar das nossas imperfeições. Apesar de não darmos a Ele o calor das nossas boas ações, Ele está dentro de nós, impulsionando-nos, elevando-nos, ajudando-nos a crescer sempre, para alcançarmos o beneplácito das hostes celestiais. Mas também podemos ter fermento velho, não é verdade? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Quem nos diz isso foi Paulo, está na carta aos Coríntios. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da nossa alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por uma íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Não guardes, portanto, o fermento velho no seu coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Assim, o Evangelho, com seu potencial renovador, faz levedar na massa os nossos valores morais, ideias novas, ajustadas nas bases da lei do amor, de justiça e caridade. Lembremos que a massa muda apenas de forma e textura, mas ela é sempre a mesma. Lembram? Pensem. Como essa parábola tão pequena nos ajuda então a entender melhor o reino e a vivê-lo em nossa realidade de hoje? Vamos pensar. Primeiro aspecto, o reino cresce de onde menos se espera, com os protagonistas mais improváveis. A mulher na cozinha, um personagem pensado para exemplificar as grandes expectativas deste reino. Os discípulos, juntos com todo o povo judeu da época, esperavam um reino de evidente poder político e institucional. Chega então Jesus e fala do reino como uma mulher que trabalha na cozinha. Lembremos que as mulheres nem tinham direitos naquela época e não eram protagonistas de nada. A mulher aqui citada tem a dinâmica da ação proposta no versículo, que uma mulher tomou e guardou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É ela que introduz o fermento nas 3 medidas da farinha. No simbolizado espiritual, encontramos nessa figura a representação do sentimento da humanidade em que o Evangelho, como componente de fermentação íntima, exerce sua ação transformadora e que não poderia ser de um outro modo.
Os ensinos de Jesus, postos na intimidade consciencial de cada um, vão modificar estruturalmente essa nossa massa dos conceitos arraigados no campo mental de cada uma das criaturas. Jesus utiliza a mulher no seu lar, na sua cozinha, como ilustração do que significa este reino. Uma mensagem simbólica, poderosa acerca do caráter dessa nova realidade da época. O humilde, o simples, o menos valorizado ou pequeno, como a semente de mostarda na parábola registrada por Lucas logo antes desta. Aí está o reino, como dissemos, no simples, no que parece pequeno. Claro, só aparenta porque nessas ações pequenas começam as verdadeiras revoluções. A Bíblia nos mostra que muitas vezes são os personagens que estão nas margens que possuem o grande e genuíno poder. Um segundo ponto é que o reino tem a ver com o cotidiano das nossas vidas. A mulher cozinhando também nos ajuda a ver como o reino de Deus é algo muito mais próximo da nossa realidade do que muitas vezes não imaginamos. Ou seja, não é algo para ser experimentado só no futuro, não é relacionado somente aos grandes projetos, mas se trata de um reino que se manifesta também nas importantes e nas micro-relações das nossas vidas. Aliás, o reino só pode chegar a produzir grandes impactos em escala maior se em verdade também é algo real e presente nas vidas e nas relações daqueles que começam a experimentá-lo. Claro que isso nos leva a perguntar e a avaliar e a revisar o que for preciso para que o reino de Deus não seja apenas uma categoria abstrata, mas uma expressão concreta da presença de Deus que atua e intervém no cotidiano das nossas vidas. Um terceiro ponto é que o reino se expressa, cresce e se implementa através de processos. O reino começa pequeno, o inexplicável aos olhos humanos, e se dá através de processos que dão trabalho, a mão na massa, que levam um tempo, a dimensão da expectativa positiva que alimenta o trabalho e espera ativo o tempo presente. Qualquer um que trabalha na cozinha sabe como isso funciona. Não é algo mágico que se dá da hora para outra. É preciso literalmente colocar a mão na massa, mexer, bater a massa, misturar cada um dos ingredientes e, por fim, misturar muito bem este fermento. Sem trabalho, sem mão na massa, é impossível se ver e viver no reino. O reino, apesar de ser algo presente em nosso meio, porque Jesus já o trouxe em toda a sua potencialidade do que pode vir a ser, também se define pela espera. Uma espera esperançosa, cheia de expectativas que alimenta a nossa obediência e a fidelidade em cada momento do processo. O quarto ponto, o reino tem alcances redentores amplos. Toda a massa é fermentada. Não há aqui explicação científica sobre como o fermento atua. Aos olhos humanos, não há muita clareza sobre como, na verdade, funciona a dinâmica do reino, não é verdade? O que sabemos é que provoca transformações de crescimento, algo que atinge toda a massa. Ou seja, o reino é marcado pela agenda da conversão, da transformação. E segundo, se trata de algo amplo, que cresce e que vem abençoar a muitos. Um quinto ponto, a pessoa, a massa, não cresce sozinha, tem que ter a ajuda externa do reino de Deus, que é o fermento, que uma mulher tomou, é a pessoa certa. O reino é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos, no capítulo 14. Um sexto ponto, o reino, que é o fermento, trabalha por dentro, influenciando toda a pessoa que é a massa. Há uma ação de dentro, no nosso interior. Tem a ação da mistura, de modo que as unidades ou partículas de uma se interpõem entre as outras e assim por diante. No Filipenses temos a seguinte expressão: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de contemplá-la até o dia que Jesus Cristo chegar. Um sétimo ponto, o reino, a levedação, muda toda a pessoa, a massa, por completo. A chegada do reino de Deus na nossa vida nos conduz ao propósito da nossa vida. Pensem nisso. E o propósito é glorificar a Deus e ao Cristo e se alegrar nele para sempre, meus amigos. Todos podemos ver que após 2000 anos de cristianismo, há uma tremenda massa a ser dominada através do poder transformador em toda a massa humana e no todo feito de indivíduos. Daí que esse fato nos faz pensar que se o fermento é bom, o mundo hoje teria de ser mais levedado do que jamais foi. Mas não disse o próprio Senhor em Lucas: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
A terrível verdade é que o mundo está vivendo em densas trevas. Falando de forma geral, o Evangelho hoje não é nem acreditado e nem desejado. Vejam bem, podemos ver em nossos dias que o mundo está se corrompendo. A farinha é o mundo e o fermento é o Evangelho, como já dissemos. O desígnio geral divino tem falhado no seu objetivo, lamentavelmente. Perguntamos, quais lições podemos tirar então desta parábola das nossas vidas para o dia de hoje? Uma delas, entendo os efeitos do fermento que, ao estar em contato com a massa, desencadeia mudanças e provoca reações de tal modo que não poderá resistir à transformação a ser realizada. Segundo, o fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração de vida dos cidadãos desse reino, ainda que pareça invisível ao mundo de hoje, ele está presente, agindo ativamente. E em resultados visíveis podemos perceber o seu poder e a sua presença. Um terceiro ponto, o fermento atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores do Cristo, devemos fazer com que o reino dos céus atinja cada segmento de nossas vidas. Os cidadãos do reino devem combater as condições de miséria no mundo, devem ficar atentos aos necessitados e às necessidades de quem precisar, prezar pela melhoria nas educações, devem ser solidários às causas sociais legítimas, precisam defender a justiça frente às injustiças praticadas, devem agir honestidade dos que foram eleitos para governar e exigir que eles sejam honestos. Precisamos promover a moralidade e a decência. Resumindo, devemos agir com integridade em todas as áreas. Devemos fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da nossa vida. Um quarto ponto, essa lição integra a missão de cada um de nós, a conduta que é esperada de cada um, seguidores desse Senhor, em cada segmento da nossa vida. Não é algo à parte da evangelização do mundo. Nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar. Justamente pelo fato inconteste de necessitarmos de viver cercados de outros seres, família representa a síntese desse agrupamento, é que nos achamos magneticamente ligados ou associados uns aos outros. A consciência desse estado real é tão importante que precisamos saber que espécie de forças estamos projetando para aqueles que nos cercam, direta ou indiretamente, bem como quais forças estamos captando desses companheiros. Importante se faz que perguntemos a nós próprios: que escolha estamos fazendo para nós? De que forma estamos conduzindo a nossa existência? Eis que em dado momento nós somos chamados para a verdadeira vida e levamos dentro de nós aquela massa dentro do conjunto de bênçãos e de erros para um repouso necessário. Percebemos então o quanto de bom nos foi aquele fermento este muitas vezes transformado para nós em lágrimas, em sofrimentos e em dores. Não se deve fixar o interesse na paciência exigida para que o levido transforme a massa, mas no contraste entre a pequena quantidade do levedo e o grande efeito do crescimento da massa. E por quê? Porque o Senhor de misericórdia de tudo se deve para chegar até nós. A todos os instantes somos visitados pela bondade do nosso Pai, que procura nos transformar, trazendo às nossas almas o conhecimento dos nossos erros e das nossas imperfeições. E eis que Ele se mistura aos nossos vícios, ao nosso amor próprio indistintamente. Mas mesmo assim Ele nos transforma, apesar das nossas imperfeições, como dissemos. Apesar de não darmos a Ele o calor das nossas boas ações, Ele está dentro de nós, nos ajudando a crescer. Nos fala Humberto Rodin no livro Sabedoria das Palavras, aspas, as 3 medidas podem representar o aspecto da nossa personalidade, material, mental e emocional, e a forma como nossas ações podem impactar na vida daqueles que conduzem e cruzam o nosso caminho, os quais deverão se submeter à ação benfeitora do Evangelho, que como fermento vai se encarregar de operar as necessárias transformações no seu devido tempo, nos falou o autor. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento, entretanto, depois de algumas horas, a própria massa leveda, não é verdade? Como já dissemos, é assim com o reino dos céus. Quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha levedaria a massa? É necessário, porém, lembrar que o calor, que não só da farinha para o pão, como também no homem para a transformação dos espíritos, é indispensável. E este calor pode traduzir-se nas atividades que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar.
Emmanuel nos fala, nossa vida é sempre fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Fechou as aspas. Embora estejamos mais preocupados com as escolhas que os outros fazem, somos em suma uma imensa multidão de seres sonolentos, preguiçosos demais e vaidosos em excesso para percebermos que muitas vezes gestos insignificantes alcançam o outro, provocando inesperadas decisões pelas quais, queiramos ou não, somos corresponsáveis. Assim tem sido a nossa história. Alguns poucos têm se esforçado em divulgar a boa nova, enquanto que o restante, que seria as 3 medidas de farinha, se mantém alheio e inertes. A orientação do mestre foi e será sempre perseverar até que tudo ficasse fermentado. Mas quero concluir destacando esta última expressão da parábola, até que tudo fique levedado. Jesus não se contenta com nada menos do que tudo. Tudo em nossa vida deve ser dominado pelo seu reino e devemos influenciar tudo o que está à nossa volta. O profeta Isaías, no capítulo 11, já dizia: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Somente com essa perspectiva podemos orar: venha o teu reino. O foco deve estar no crescimento da massa. Está implícito o tempo na aplicação da parábola. O reino se manifesta de forma gradativa e no constante crescimento. Nós ficamos empolgados com coisas grandiosas e não cremos nas coisas aparentemente pequenas. O cristianismo começou numa região improvável, com pessoas improváveis e iletradas, um líder e 12 pessoas, um filho de carpinteiro, pescadores, cobradores de impostos, um zelote e tantos outros, não é verdade? Agora, para terminarmos, algumas considerações sobre a nossa avaliação sobre o fermento. Ele se transforma no orvalho da prece, na mão amiga que consola, nas palavras ferinas que ouvimos, no julgamento precipitado que fazemos das nossas ações. Rápidos, porém, elevemos os nossos espíritos e alcancemos a felicidade eterna. Assim seremos e somos nós. Permita que o fermento do reino permeie o seu próprio coração e também a sua vida. Leve a palavra de Deus em seu próprio coração. Estude e medite sobre isso, então procure aplicá-lo da melhor maneira possível. Permita que essa palavra produza frutos em sua vida, que você se torne uma influência fermentadora para o reino dos céus. Através da palavra, compartilhará o evangelho do reino com outros afins. Pelas obras, praticando boas obras que glorificam a Deus, você será um deles, pois como fermento também somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso está em Mateus. Projetados fomos para glorificar a Deus por nossas obras e assim influenciar o nosso mundo para o bem também. Desde que Jesus pronunciou essa parábola, o pão fermentado se expandiu exponencialmente. Aqueles que se opuseram a Jesus e seus seguidores após sua ascensão tentaram esmagar a nascente igreja antes que fosse além de Jerusalém. Mesmo assim, suas tentativas foram inúteis. Para a nossa reflexão final, nas belas palavras de Mahatma Gandhi, aspas, quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos. Belíssimas palavras. Ao encerrar essa lição, deixe-me perguntar a vocês, e quanto a nós, qual é a nossa postura? Que tipo de fermento você é? Como você tem servido ao reino de Deus? Agimos como fermento capaz de fazer a farinha crescer ou somos a farinha inerte, ainda à espera de um fermento temporal? É a nossa reflexão final. Vamos ficar em paz. Vamos fechar novamente os nossos olhos e vibrar em prol da nossa humanidade, que passa por momentos tão turbulentos. Vibremos pelos locais onde a dor e o sofrimento estão instalados, como hospitais e lá os profissionais da saúde, as creches, asilos, presídios. Vibremos pelos dirigentes dos países para que possam tomar boas e nobres decisões. Vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como pela nossa casa espírita. Pensamos uma vibração também para o nosso ser interior e outra para os locais onde ela se fizer necessária. Graças a Deus. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça comentários, deixe críticas e, se possível, indique o seu canal a seus amigos. E toda quarta-feira receberá uma postagem nova. Fiquem com Deus, muita paz. Obrigado.